E vamos para os 5 erros de posicionamento digital do advogado e como você deve se posicionar online com ética e estratégia sem ferir as normas da OAB. Olá, eu sou Marcelo Proença e assim como você, eu estou ajudando a redesenhar o futuro de direito. E antes da gente começar, considere se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse conteúdo com os seus colegas. Não deixe de comentar também porque é muito importante. No vídeo de hoje eu quero ensinar você como você deve se posicionar online para não ferir as normas de ética da OAB, por exemplo. Então, é o seguinte, eu vou apontar os 5 erros mais comuns que, como bem sabe, vocês estão aqui no meu canal. Eu tenho uma agência de marketing jurídico também, além de legal design, visual law, a gente trabalha com marketing jurídico e uma das queixas principais dos clientes quando eles chegam até aqui são justamente essas daqui que eu vou falar para você agora. E aí, então eu separei aqui os 5 pontos principais, e aí o principal desafio do advogado moderno no digital é porque o mundo jurídico mudou e muita gente acaba não interpretando dessa maneira. Mas deixa eu falar uma coisa, a mudança já começou, e se você não iniciar essa mudança agora, você vai acabar ficando para trás, sim. Então, hoje a presença no digital não é mais opcional. Eu vou até sublinhar aqui, não é mais opcional, ela é estratégica. Acho que a minha caneta está desligada. Vamos ligar aqui, né? Para eu poder falar para você que a presença no digital não é mais opcional, é estratégica. Mas como construir autoridade online sem comprometer a ética profissional? E aí? Eis a questão, como que você vai fazer tudo isso sem ferir um provimento, por exemplo? E aí a OAB, ela estabelece limites claros, mas dentro deles existe um oceano de possibilidades. Porque eu recebo as principais queixas aqui, por exemplo, é quando chega o cliente e pergunta assim: ah, mas eu vou estar de acordo com as normas da OAB? Aí eu sempre quero perguntar até onde é o limite que você acha que você conseguiria chegar. Como pessoa mesmo, eu falo. E depois a gente faz essa comparação com o que está escrito lá dentro do provimento. Eu vou falar um pouquinho desse provimento aqui também no decorrer da aula, mas não é onde eu quero focar. Eu quero focar que existe sim uma forma de você fazer esse marketing muito bem desenhado para você conseguir evoluir na sua carreira, captar clientes, resolver certos problemas e até ter um contrato aí, documentos mais bem elaborados e que sejam com a sua identidade visual. Então, o desafio está em comunicar com autenticidade, educar sem mercantilizar e destacar-se mantendo a integridade. O ponto principal é isso aqui que eu acho. Educar sem mercantilizar. E aí, qual é o erro aí mais comum que a gente tem? O primeiro erro é confundir marketing com autopromoção. E nós temos 2 destaques aqui. O primeiro é o problema, onde muitos advogados acreditam que o marketing significa vender serviços agressivamente. E aí nós temos aqui, isso fere o código de ética e afasta clientes qualificados que buscam confiança, não promessas vazias. Eu já sofri muito isso, porque quando eu lancei o Box Visual Law, que é um sucesso de vendas até hoje, inclusive se você quiser conferir, tá aí embaixo no link da descrição, você vai encontrar um box completo com mais de 100 documentos voltados para o Visual Law e pelo Legal Design. Preparei cada documento para deixar aí com o seu escritório num nível acima do que ele está hoje. Mas dito isso, eu sofri muito no começo, porque logo que eu lancei o Box Visual Law, muita gente no mercado acabou vendo que tinha campo para poder crescer, e aí eles viram um oceano nisso também. E aí muita gente começou a criar os documentos, compravam os meus documentos e faziam deles esses documentos como se fossem eles que tivessem criado. E aí eu acabei ficando eu ficava meio triste antigamente, mas eu sei da qualidade do meu produto, eu sei que a gente tem suporte, eu sei que eu consigo conversar com as pessoas no decorrer aí, quando elas estiverem utilizando ou editando algum documento. Então, por mim, podia fazer o que quisesse com aqueles documentos, mas eu ficava meio triste, frustrado, porque as pessoas, elas vão lá e prometem o vazio, sendo que o meu produto é completo, por exemplo. E aí eu ficava meio frustrado antes, porque eles acabavam misturando. Esse é o ponto que a gente acaba não tendo aí. As pessoas buscam a confiança e não encontram e pensam que o meu produto é igual ao das outras pessoas, mas não é. E aí nós temos a solução ética. O marketing jurídico é educação. Vou colocar até uma estrela aqui,
Compartilhe conhecimento, esclareça as dúvidas comuns, demonstre expertise através de conteúdo relevante e construa autoridade informando, não vendendo. Então é isso que a gente faz aqui no YouTube. A gente fala com você, educa o cliente para depois ir até ele e fazer a nossa venda. Tem muitas pessoas, muitos criadores que fazem esse tipo de caminho. Mas o ponto é, sempre faça isso. Eduque o seu cliente. Mostre para ele que você tem autoridade. Quando ele chegar até você, faça com que ele se sinta em casa para contar realmente o que está acontecendo e para ele ver em você uma humanização. Mas depois eu vou falar sobre isso também. E aí a dica prática é: substitua frases como "sou o melhor" por conteúdo educativo que demonstre sua experiência naturalmente. Porque tem muita gente que acaba falando, eu sou muito bom em direito penal, por exemplo. Mas aí, você é muito bom em direito penal, mas adianta você falar em todo post que você é bom em direito penal e você não educou as pessoas que você é bom em direito penal? E aí não adianta, você não vai ser um bom professor, você não vai transmitir aquilo que você quer transmitir e acaba incumbindo no mesmo erro que é se autopromover e acaba caindo, a pessoa pensa que você é vazio, sendo que você não é. Depois, nós temos aí as diferenças entre a linguagem genérica ou excessivamente técnica. Nós temos aí esse problema que é muito grande. Quando eu estagiava, eu via que quando chegava clientes no escritório, o chefe respondia de uma maneira mais glamurosa, com palavras muito elegantes, mas o cliente acabava não entendendo. Então eu tinha que fazer, inclusive até escrevi isso uma parte no livro, que eu tinha que fazer esse resumo visual para o cliente depois, porque ele acabava não entendendo e ficava com vergonha de perguntar. E aí depois ele vinha perguntar para mim porque sabia que eu era estagiário, e aí eu acabava tirando essa dúvida para ele. Então, linguagem genérica são textos vazios como o atendimento humanizado e excelência jurídica não comunicam diferencial real. São clichês que não geram conexão nem memoralidade. Eu ia falar moralidade, mas é memoralidade, porque a pessoa acaba esquecendo de você. Se você utiliza muito aquela coisa, vão achar que você é chato. Essa é a questão. Depois nós temos a linguagem técnica demais. O juridiquês afasta o cliente leigo. Se ele não entende o que você faz, não contratará os seus serviços. Complexidade não é sinônimo de competência. Na faculdade, eu tinha um professor que falava muito difícil. Por outro lado, eu tinha uma outra professora que usava a linguagem simples já para poder fazer com que nós entendêssemos aquilo que estava sendo transmitido. E aí o que acabava sendo facilmente, se você pedisse para fazer uma votação na minha sala, quem que os meus amigos ou quem que eu preferia, obviamente era a professora que falava uma linguagem mais clara e simples para fazer com que nós entendêssemos. Já o professor lá que falava super difícil, acabava que não levava a gente e a gente falava assim, nossa, o que será que ele vai perguntar agora que nós não vamos conseguir entender? E aí a dica prática que eu dou aqui é use a regra dos 3 níveis de linguagem, que é a formal, informal e a variável. Explique conceitos complexos como se estivesse falando com um familiar inteligente, mas não com um jurista. Então, o que é ideal você fazer quando um cliente chega até você? Por óbvio, nós temos aí clientes que são bem instruídos, clientes que já estão acostumados a ler documentos muito difíceis, mas por outro lado, nós temos clientes que são simples também. Eu tenho clientes aqui que chegam até mim para poder fazer um serviço de legal design e visual law, e as pessoas não têm dimensão do quanto isso vai mudar a carreira ou o escritório que elas trabalham. A confusão que mais tem no meu Instagram, por exemplo, as pessoas confundem que o visual law é você fazer a logo, é você fazer um cartão de visita, é você deixar o documento mais bonito com um timbrado. E o visual law não é isso. O visual law ele vai melhorar a técnica do seu documento. Então é como se você já tivesse tudo isso e eu fosse lá e melhorasse toda aquela técnica para poder fazer com que o seu documento fique mais intuitivo, mais objetivo, mais claro. Mas aqui isso não é um problema se a gente conseguir trabalhar com os diferentes níveis de cliente e saber que a gente vai tratar um cliente que já entende muito bem. Falo com palavras difíceis. Por outro lado, a gente está cansado de ver juízes que às vezes viralizam na internet por fazer com que a sentença da aposentadoria se torne muito mais fácil para a pessoa entender, né? Para aquele senhorzinho, para aquela senhorinha, entenda a aposentadoria, quanto que ela vai receber, quanto que ela vai deixar ali. E isso é muito legal e eu estou gostando muito de ver esse movimento aí
na internet, e movimento até com os meus clientes também, que têm mudado essa oratória, sabendo interpretar, tendo empatia com o cliente. E aí nós temos o erro de número 3, que é ignorar as regras da OAB. Bom, o que está em jogo se você ignorar as regras da OAB? O Código de Ética da OAB não é sugestão, ela é obrigação. Promessas de resultado, captação indevida, publicidade sensacionalista, mercantilização da advocacia podem resultar em processos disciplinares. A gente sabe muito bem, eu sou cofundador de uma agência de marketing jurídico, acabo que penso, eu tenho que sempre prevalecer com que o Código de Ética da OAB esteja sólido naquilo que eu estou fazendo, para não gerar esses resultados desagradáveis e o cliente não querer mais me procurar. Então, o que é ideal? A gente sempre tá aí vendo com que que esteja sem essas promessas de resultados, sem a captação indevida, que a gente já aprendeu na faculdade, inclusive. E aí o que acontece? Evite garantir vitórias ou resultados específicos, não faça isso, não ofereça descontos ou promoções, não compare seus serviços com colegas, mantenha sobriedade e descrição na comunicação, que isso vai te ajudar muito. E aí a dica prática. Eu sempre coloco essa dica prática, como você está vendo, a gente já está no erro 3, eu gosto de falar porque a dica prática, ela faz com que você coloque isso em prática já hoje aí no seu escritório. Nesse minuto que você está lendo, amanhã você já consegue, ou agora mesmo, você já consegue colocar essas dicas aí. Então, antes de publicar, pergunte-se, isso educa ou vende? Se for o segundo, reformule. Eu tenho meu Instagram que eu posto reels, que eu posto dúvidas, então eu sempre me pergunto, isso está educando ou está vendendo? Se o foco é vendas, eu vou agir de uma maneira, mas se o foco é educação, eu tenho que agir de uma outra maneira, porque o público que vai consumir aquele reels, ou que vai consumir aquele vídeo que eu estou fazendo, vai ser um público mais qualificado para aquilo, porque às vezes a pessoa só quer comprar mesmo, então aí a gente já sabe que vai fazer um discurso sobre o box Zoló, sobre o box contábil, sobre o imobiliário e por aí vai. Mas é claro que que vocês como advogados têm que fazer postagem educativa. Pega esses lastros que tem de meme e você consegue utilizar e ir transformando de uma maneira séria para trazer esse público, sem fazer com que haja mercantilização. E aí, esse erro número 4, eu acho um dos mais importantes para mim, mas eu acredito que você vai encontrar também essa importância. Não que os outros não sejam, pelo amor de Deus. Mas esse erro número 4 é a falta de diferenciação. Eu separei aqui em 3 tópicos. Vamos no primeiro, que é sem diferenciação. Perfis genéricos que poderiam pertencer a qualquer advogado não criam conexão. Identidade visual fraca, mensagens confusas e falta de posicionamento claro tornam você invisível em meio à multidão. Então, aqui, o ponto é que você entra no Instagram e você não sabe o que aquela pessoa está querendo passar. Mas se você entra no Instagram do advogado que é amigo, ou próximo, ou está seguindo a pessoa, você vai ver que o Instagram é igualzinho. Então, não tem um posicionamento eficaz. Ninguém sabe o que a outra pessoa faz. Ninguém sabe do que aquele advogado é formado ou no que ele trabalha. E aí, fica aquela coisa meio, e agora, o que eu faço? O cliente não vai fechar com você, porque você está ficando para trás e não está deixando o seu perfil com a sua cara. E aí nós temos aí o sem foco de atuação. Um ponto importante nessa diferenciação são até os seus próprios documentos. Eu faço documentos, por exemplo, em Legal Design, a gente faz projetos para escritórios e tem os documentos do Box Visual Law 2.0, como eu citei anteriormente. Esses documentos do Box Visual Law 2.0, eles já vão com uma identidade visual colocada lá para poder te ajudar no direcionamento do Visual Law e tudo mais. E aí tem gente que vai lá e não reformula esses documentos para deixar de acordo com a identidade visual, sendo que eu já faço com que aqui vai sua logo, aqui vai no rodapé você coloca as suas informações, altere as cores. Então dentro do box eu coloco aulas para poder te auxiliar nisso, E aí tem gente que não muda e acaba ficando tudo igual e depois reclama que, mas os meus documentos ficaram iguais aos outras pessoas. Porque eu ensino você a reformular, você tem que reformular para você se destacar. Porque se eu pego um documento de um escritório X e o documento é igual ao do Y, eu nem sei de quem que é quem aquele documento. Então o que é importante é você ter uma identidade visual bem demarcada no seu documento também, porque o seu documento é uma extensão do seu escritório, acaba sendo uma extensão daquilo que você fala.
E aí, nós temos aí o segundo tópico, que é sem foco de atuação. Tentar atender todos os públicos resulta em não atender ninguém. A gente tem aí essa atenção que tem escritórios que fazem civil, penal, administrativo, empresarial. Você passa na frente, tem um rol de coisas que ele faz. E acaba não atendendo ninguém, porque não se especializa em algo. Aqui no marketing digital, quando a gente fala, nós todos temos que ter um nicho. O meu nicho, por exemplo, é advogados. Então, tudo que eu vou fazer vai ser voltado para o público de advogados, porque não adianta eu fazer sobre o público de bolo, por exemplo, que vende bolo. Eu não vou atingir esse público. Então, o meu público é a advocacia. Mas aí, junto com esse público, vem os contadores e as imobiliárias, os corretores, que sempre estão me procurando. Mas esse não é o meu público-alvo. Porém, acabo estendendo esse guarda-chuva, né, como eu chamo, e aí eu atendo todo mundo, mas com uma especialização. Então, se você quer ter uma boa reputação, uma identidade profissional de primeira, tenha seu público-alvo. E depois nós temos aí, sem voz própria. Copiar o que os outros fazem anula sua personalidade. Clientes contratam pessoas, não robôs. Contudo, a gente vê aí a entrada das IAs e tudo mais, mas ainda o cliente vai contratar um advogado para poder fazer um serviço de uma pessoa. Não pense que se você não tiver voz própria, sempre copiar o que o outro está fazendo, acaba ficando assim, mas ele está fazendo, meu Deus, sabe? Não tenho confiança, isso não gera uma conectividade com a pessoa. E aí sua experiência, valores e perspectivas única são seu maior diferencial. Você que está aí do outro lado, com certeza tem um método de como você chegou até aí. Não é por acaso que você passou na prova da ordem, não é por acaso que você tem o seu escritório ou você trabalha em um escritório. Então, com certeza, você tem a sua metodologia de como você interpreta um documento, de como você vai fazer uma petição. Eu tenho a minha metodologia para poder fazer, que é o Visualiza Direito, e aí eu tenho essa metodologia, eu criei ela para poder aplicar o Visual Law da melhor forma nos documentos. Então, quando chega um documento para mim que eu vejo que ele está muito rebuscado, eu sento, aplico o meu método de como eu aprendi, como eu cheguei até aqui, para poder passar o melhor para o meu cliente. Então, acredite no seu método, valorize o seu método e execute o seu método nos trabalhos que você está fazendo no dia a dia. Tenha a sua própria voz. E aí, então aí eu vou dar a dica prática. Defina seus 3 pilares: o seu nicho de atuação, o seu público-alvo e sua proposta de valor única. Qual é a sua proposta de valor? O que eu tenho de diferenciação dos demais? Porque com certeza você tem. E aí você começa a se destacar. E aí o erro número 5, que é a falta de constância. Essa falta de constância eu sofri demais no começo, porque eu achava que postar uma coisa ali, outra coisa lá, vai me trazer um posicionamento maior na internet. E não é bem assim. Então nós temos aí a publicação irregular como o primeiro prisma dessa falta de constância. Postar quando dá vontade não constrói autoridade. Eu vou dar um zoom aqui. E algoritmos penalizam a inconsistência e sua audiência esquece de você. Hoje eu quero postar. Amanhã eu não tô com vontade de postar, e aí eu deixo sem postar. Depois eu não quero mais. Então faça um esquema com que você pelo menos poste alguns vídeos durante a semana, de tirar dúvidas, monte uma caixinha de perguntas para as pessoas interagirem com você e você entender. Muita gente acaba desistindo. Aqui o segundo tópico que eu coloco é a desistência precoce, porque você vê que o seu posicionamento na internet, só 10 pessoas visualizaram, por que eu tô postando? Para quem eu tô postando? Gente, são 10 pessoas que visualizaram o seu conteúdo. Imagina uma sala com 10 pessoas. Então, sempre se imagine numa sala. Eu tenho vídeos que são sucesso, tem outros vídeos que não são sucesso. Inclusive, se você for ver no meu canal do YouTube aqui mesmo, tem shorts que são para mais de 1000 visualização. Outros shorts já não são tão bons assim. Lá no Instagram é a mesma coisa. Mas eu sei que alguém parou para ver aquele vídeo. E essa pessoa pode vir a fechar comigo no futuro. E por que não eu encher ela de conteúdo bom, de coisas que realmente condizem com o que ela está vivendo naquele momento, e ela vai criar essa intimidade comigo. Então não perca, não desista, continue postando na sua frequência, com uns 3 vídeos por semana, por exemplo. Vão postando devagar para você ir sentindo qual é o ritmo da internet e você não sofrer muito. Porque o meu não viraliza. Nem todo conteúdo viraliza. Então, vai com calma, vai fazendo, vai colocando a sua solidez aí na internet. E aí a gente sabe que posicionamento digital é maratona, não sprint.
Então, resultados consistentes vêm com o tempo, estratégia e persistência disciplinada. Eu sei que parece papo de coach, mas eu acredito em você que está aí. Porque eu sou prova viva de que para eu ter essa coragem de chegar até aqui e falar diante de uma câmera é muito difícil sem saber quem ia me responder, se uma pessoa ia gostar, se não ia gostar, mas a gente acaba vencendo e tomando como base a força de vontade, acaba superando esses obstáculos. Então vá em frente, continue postando, faça o seu conteúdo do jeito que te agrada, peça para sua audiência comunicar a você o que você poderia melhorar. Inclusive, se você tem temas de vídeo, pode colocar aqui nos comentários. Se você quer que eu faça um documento junto com você, me fale, que daí eu separo um documento para a gente fazer em Visualó. Se você quer entender mais sobre o marketing jurídico, por onde, como e quando você deveria começar, então me responde aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Outro dia fiquei muito feliz em ler um comentário de uma pessoa que está trabalhando com Visualó e está crescendo nesse ramo, me agradeceu, pediu para fazer um vídeo focando em tabelas. Vou fazer esse vídeo focando em tabelas, um documento só com tabelas para vocês visualizarem, que melhora muito o documento. E aí nós temos aí, como terceiro tópico, a ausência de planejamento. Sem estratégia de conteúdo, você reage em vez de liderar. Planejamento permite consistência, relevância e crescimento sustentável. É ideal que você tenha um planejamento de conteúdo, porque você conte para uma pessoa. Chegue para uma pessoa e fale assim, no seu escritório, ou para o seu amigo, ou até para o seu familiar. Essa semana eu tenho que gravar 3 vídeos. Eu vou gravar 3 reels para o meu Instagram, informando, educando o meu público. E eu vou fazer isso a partir de agora, eu prometo para você. Coloque como objetivo, trace como objetivo para você ficar nessa ânsia de colocar lá de fato esse vídeo para rodar. E é o que eu faço aqui. Eu às vezes penso assim, mas aquele vídeo não deu em nada, o que será que eu faço? Eu sou pessoa como você, então às vezes eu penso assim, não, eu vou falar aqui em casa que eu vou fazer esse vídeo, eu quero criar 2, 3 publicações nessa semana e eu vou fazer. E aí eu sento aqui e gravo para poder ter esse conteúdo, para eu poder passar para você. Então isso é o que mais me deixa com essa vontade de fazer. Porque eu sei que eu tenho que passar esse conhecimento que está dentro de mim. E eu tenho que criar essa maturidade suficiente para poder passar para você da melhor maneira possível. E aí a dica prática que eu dou aqui, nesse último, é você criar um calendário editorial mensal com temas relevantes. Comece com 2 ou 3 publicações semanais e mantenha o ritmo. Não deixe com que esse ritmo caia. Se você coloca 3 publicações semanais, bota 3 publicações semanais e vai fazendo, que aí a sua audiência vai saber que sempre vai ter coisa nova por lá. E o algoritmo também vai entender dessa forma. E aí, esse calendário aqui que você pode criar editorial mensal, a gente tem um ChatGPT que pode te ajudar. Você coloca todas as suas ideias dentro de um prompt e dentro dessas ideias você consegue fazer com que ele elabore um calendário para você. Se você não quer um calendário mensal, faz o calendário semanal, com esses 3 vídeos que você consegue colocar, e aí você vai ver que ele te dá um tema, te dá uma forma de você fazer aquele tema, e vai te ajudar demais aí a deslanchar na sua carreira. Bom, e aí, para finalizar, eu quero falar para você uma coisa, que posicionamento tem que ter propósito. Posicionamento com propósito. Construir presença digital ética e estratégica não acontece por acaso. Ela requer clareza de identidade, domínio das regras, consistência disciplinada, consistência disciplinada e, acima de tudo, compromisso de educar antes de vender. Isso aqui é o mais importante. Eduque as pessoas. Façam com que mais pessoas tenham essas informações que estão dentro da sua cabeça, que você consiga passar para elas o mais rápido possível e de uma maneira mais natural possível. Então, sem colocar com que a pessoa aprenda de goela abaixo aquilo que você está tentando passar. Porque muita gente não aprende porque vai ficar com resistência. Quantas vezes a gente fica com resistência da outra pessoa que está lá fazendo aquela palestra porque a gente não se identifica com ele? Então, tenha mais calma, fale com que a pessoa baixe aí a sua guarda para poder conversar com a outra pessoa. Então essas dicas básicas você acaba convencendo aquele cliente a chegar num próximo nível, como eu sempre falo. E aí nós temos aqui na Redesign, a gente ajuda os advogados a se posicionarem como autoridade, respeitando integralmente as normas da OAB, estratégia, conteúdo e identidade visual que refletem a sua excelência profissional. Quando a gente fala sobre essa estratégia e excelência, e até o conteúdo da identidade visual, é porque aqui a gente faz documentos voltados, a gente faz documentos em legal design, visual law,
Então a gente precisa conversar com os clientes, a gente precisa fazer reuniões para poder entender o documento, ter a empatia de para quem vai aquele documento, quem está interpretando aqueles documentos, e aí a gente cria essa identidade visual dentro do documento, fazendo com que o escritório se destaque. Bem como a gente consegue elaborar um posicionamento online para certo advogado, porque às vezes a pessoa fica perdida, ela pensa assim, e agora? E o que eu faço? Por onde eu começo? A gente vê tanta gente fazendo sucesso, mas eu não consegui nada. A gente vê pessoas que chegam assim, tenho mais de 10 mil reais na sua mão, e você fica assim, mas como assim? Mais de 10 mil, mais de 100 mil? E por onde é que eu vou tirar tudo isso? Que ideia que vai sair? E a gente fica perdido e mais uma vez a gente volta para onde a gente estava, meio que frustrado por não ter conseguido. Então, aqui a gente basicamente pega o advogado e faz todo um planejamento para ele, justamente para poder levar essa pessoa a um outro patamar de visualização mesmo, para ela enxergar por cima o que está acontecendo. E aí, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com quem aí está tendo dificuldades, que tem esses erros, e aplique essas dicas práticas que eu dei. Essas dicas práticas, elas são muito legais porque a gente utiliza aqui no nosso dia a dia. Então, anote as dicas práticas, se for possível, volte no vídeo. E se você quiser esses slides também, você pode me mandar mensagem aqui nos comentários, que eu passo esses slides para vocês e deixo disponível aqui pelo menos. Então, dê o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com você. E me siga aí, se inscreve no canal para ter esses conteúdos toda semana. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos numa próxima aula.